Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Nós queremos agradecer a sua presença nesse canal. Queremos pedir a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores, aos amigos espirituais, que possam proteger você e toda a sua família. Que Deus possa derramar sobre o seu lar a harmonia que está necessitando e tudo aquilo que você está precisando. E que você tenha na sua consciência a força do amor para trabalhar para o bem, para o seu próprio bem, da sua família e de todos aqueles que estão contigo na caminhada. Que Jesus possa nos amparar, todos nós que aqui estamos nesta hora. E nós vamos orar a Jesus, pedindo esta proteção e pedindo forças para a nossa semana que está iniciando e que Jesus esteja sempre no nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso texto de hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é o capítulo 10, que fala sobre mediunidade. E diz ele: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 17. E Emmanuel nos diz o seguinte sobre esse texto. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destacava-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades de Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam os espíritos dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo.
Então, meus irmãos, ele aqui está falando sobre a questão da mediunidade. Como começou, né, ali naquele encontro com todos esses povos e aqueles apóstolos simples, eles tiveram a capacidade, por ter recebido essa mensagem de Deus, através de Jesus, de espíritos benfeitores, que ali vieram para trazer para as pessoas o conhecimento do mundo espiritual. Então, a mediunidade, todos nós somos médios, em maior ou menor grau, né? Todos nós sabemos isso. Então, aqueles que têm, que acham que não têm mediunidade, mas todos têm. Todas as pessoas têm. Né? É uma coisa que está na criatura. Também seria uma coisa assim que não 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 ser, desculpe, não seria uma questão de dizer porque fulano tem, Beltrano não tem. Não, todos têm. É claro que uns é mais desenvolvido, outro é menos, outro mal percebe, mas essa faculdade está em todas as pessoas. E naquele momento ali ele veio para apresentar à humanidade o que nós iríamos viver diante daquele novo momento, com a compreensão desse mundo espiritual, desses acontecimentos e dessas coisas importantes para cada um de nós. Então, a mediunidade, ela é para o bem do homem e da humanidade. Não é para o mal, é para o bem. A mediunidade está no homem para fazer o bem. Portanto, o que todos nós precisamos ter consciência é que precisamos nos fortalecer a nossa questão moral, a nossa questão espiritual, a nossa forma de agir, agir sempre no bem, buscar sempre o melhor para nos ajudar e ajudar os outros. Não é você ter mediunidade para ser vaidoso, não. Se você é vaidoso, você já está num caminho que não vai te levar a bom resultado, porque a mediunidade é para ser trabalhada para o bem. E para isso a pessoa precisa trabalhar a vaidade em si, o egoísmo, e todas essas imperfeições que estão conosco, nós precisamos trabalhar para que a gente possa se fortalecer e caminhar para frente e fazer o bem, trabalhar no bem. Não é só ir na casa espírita para ir ver espírito ou receber espírito, não. Nós temos que trabalhar. Trabalhar o nosso trabalho, nós estamos junto com os espíritos o tempo inteiro, tanto encarnados como desencarnados. Então, tem que tirar isso da cabeça, porque eu vou lá para receber espírito. Não, você precisa ajudar, fazer o bem, ter pensamentos bons em direção às pessoas, não é ficar olhando para as pessoas, desejando mal, achando defeito, falando um monte de coisa desagradável, não é isso. Temos que olhar para as pessoas com amor. Será que nós olhamos para as pessoas com amor? Vamos começar a olhar para nós, qual é o sentimento que nós temos em direção às pessoas. Quando encontramos uma pessoa que a gente nem nunca viu, a gente olha para ela, o que a gente pensa? O que passa pela nossa mente? Nós desejamos bem a ela, nós desejamos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, sei lá, um momento que seja. Nós damos um sentimento de carinho por aquela pessoa que nós nunca vimos, mas estamos encontrando com ela, estamos ali naquele momento, ali, naquele instante. Qual é o sentimento que nós temos pelas pessoas? Então, são coisas assim que a gente precisa ir trabalhando. Porque a pessoa tem, eu quero ter médium. Mas como é que ele está trabalhando a questão dele? Como que ele está fazendo? Eu quero ir para a casa espírita, eu quero trabalhar como médium. Mas esse trabalho é nós que temos que trabalhar conosco. Colocar-nos diante do Senhor. Colocar-nos no bem. Isso é que nós precisamos fazer, que é isso aí que vai nos fortalecer. E diante do bem que nós queremos para nós mesmos e para os outros, nós vamos tendo intuições, movimentos importantes e bons em relação a nós e em relação aos outros. Então, que Jesus possa nos abençoar e nesta hora nós pedimos por todos os médios, por todas as pessoas da Terra e principalmente por aqueles que têm a mediunidade assim, de uma forma mais
mais exposta, né, que se apresenta mais, e a gente pede misericórdia para que eles possam fazer bom uso dessa mediunidade, né? Dessa mediunidade aflorada, porque às vezes a mediunidade a pessoa tem, mas não aparenta, não vê, não se percebe, mas às vezes a pessoa tem e se percebe e ela não sabe fazer, ela não sabe lidar com isso, ou às vezes tem medo, é uma série de problemas, mas daí a pessoa precisa de uma casa espírita, que ele possa participar das doutrinárias, que ele possa fazer parte do trabalho social, que ele possa fazer parte do grupo de estudos, que ele possa depois fazer parte de um grupo mediúnico para poder desenvolver e equilibrar aquela mediunidade que tem. Então vamos todos nós pensar nisso, pensar na vida como um momento de amor para as criaturas, para as pessoas, né? Então, nós vamos encerrar nossa pequena conversa com um texto de Alta de Souza que ela diz: avancemos, é isso aí, melhorando a nossa condição. Diz ela: vara a tormenta do granizo e lama, que te vergaste a noite escura e fria, e erguendo em prece a taça da agonia, sorve gemendo o fel que se derrama. De alma cansada e pensamento em chama, ouve em silêncio a enorme gritaria da turba que te fere e calunia, descendo para as trevas que a reclama. De peito aberto por sinistras lanças, sobre as pedras e farpas em que avanças, bendize a senda estreita e atormentada. Chora, mas segue alçando a luz sublime. Então, que Jesus possa nos amparar, nos proteger, nos iluminar, que além da onda que te envolve e oprime, fulgura o céu de nova madrugada. Então, que Jesus possa nos amparar, nos proteger, nos iluminar, nos fortalecer no bem e que todos nós possamos ter uma boa semana, que a harmonia e a alegria de viver esteja em nossos corações. Que todo o nosso fazer seja para o bem, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E que nesta semana tenhamos muito progresso, que a nossa casa esteja em paz, que nós possamos fazer e fortalecer o nosso evangelho no lar e estarmos sempre diante do Senhor, lembrando que toda essa questão espiritual Deus deu a todos os filhos. Todos nós somos filhos de Deus e somos espíritos. E estamos nessa existência para nos melhorarmos um pouco mais. Que a gente possa ficar bem no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida, onde a gente estiver. E quando a gente voltar, chegar o dia de ser chamado, que nós vamos com o nosso coração leve e os nossos sentimentos fortalecidos no verdadeiro amor que veio de Jesus. Que assim seja, que o Senhor nos abençoe e nós vamos orar prece a Maria de Nazaré, pedindo que ela traga o seu manto azul em nossos lares e traga paz para todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a você e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus.